Temos esperança? Temos fé? Estamos orando para que Ele volte um dia, né? E aí nós vamos ter uma eternidade ao lado desse Todo-Poderoso. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é de conviver e viver eternamente junto com todos os homens, todo aquele que um dia Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas um dia o homem errou, o homem pecou, e Deus tentou de várias maneiras resgatá-lo. Mas era impossível e foi necessário Ele vir ao mundo. Foi necessário Ele vir como um homem, e esse homem, Jesus Cristo. O Deus conosco, o Emanuel. É o que o livro de Mateus nos fala. É o que o livro de Mateus nos ensina. Que Deus tem essa vontade de viver junto conosco por toda a eternidade. Por isso Ele veio. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus veio, tinha prometido, mas o seu povo não o reconheceu e matou esse Deus. Ele matou aquele que veio para salvar a humanidade. Nós já falamos de mensagens aqui quando nós vemos o sofrimento de Jesus Cristo, porque o povo não o reconheceu. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa ressurreição, desses 40 anos que ele passou aí depois da sua ressurreição junto com seus discípulos. Ele não desistiu do homem. Mesmo o homem levando ele para a sepultura, ele não desistiu do homem, porque a morte não poderia detê-lo na morte, lá no sepulcro. Então Deus ressuscitou Jesus, e ele ficou mais 40 dias junto com seus discípulos para ensiná-los coisas maravilhosas que hoje nós estamos gozando. Vão e façam discípulos. Jesus é a nossa autoridade suprema. Eu quero que vocês venham comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 28, e nós vamos ficar em 3 versículos ali, mas vamos conversar um pouco a respeito disso. Capítulo 28 de Mateus, versículo 18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Então Jesus morreu, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E durante 40 dias, ele estando com o povo, ele começou a ensinar as coisas concernentes do reino dos céus para seus discípulos. Fez coisas maravilhosas mostrando para ele. Mas antes dele subir aos céus, ele trouxe com toda a autoridade que ele tem, um grande compromisso para o homem, para os seus discípulos. Foi dado toda a autoridade a ele. E Jesus declara ter recebido essa autoridade de Deus, esse poder de Deus na sua vida. Sobre quê? Sobre tudo no universo, nos céus, na terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E ele foi capaz de realizar muitos milagres, nós vimos prodígios. E agora faltava um milagre maior, que era a sua ascensão, para mostrar que realmente ele tem autoridade nos céus e na terra. A autoridade pode tudo. No Brasil, o Poder Executivo Federal, também chamado de governo federal, é o poder executivo no âmbito da União e da esfera federal no Estado brasileiro. Eles comandam tudo. Tudo o que eles disserem sim, está certo, está correto ou não. Eles têm domínio sobre todas as coisas. E nós, todas as leis que nos aparecem, nós procuramos seguir da melhor maneira possível. Quando nós não seguimos, nós somos castigados ou não? Sofremos, passamos por dificuldades. E a administração, nós entendemos que temos que respeitar e temos que corresponder a tudo que o governo do Brasil fala para nós vivermos bem aqui no Brasil. Não é assim? Jesus, ele exerce toda a autoridade, tanto no reino celestial, quanto no reino terrestre. Tanto no âmbito espiritual, como na área física que nós podemos ver. Jesus, ele tem autoridade sobre tudo isso. Ele ressuscitou e indicou os seus apóstolos, seus discípulos, a encontraram na Galileia. E eles viram Jesus, eles foram para Jesus, viram Jesus e o adoraram. Mas lembra, alguns duvidaram dele. Mas o Emanuel, ele se fazia presente com toda a autoridade e poder para dizer a eles que ele realmente tinha toda essa autoridade, tinha todo esse poder, porque Deus lhe deu. E eles passaram a ver Jesus de uma forma diferente. E durante 40 dias, eles ficaram discutindo e perguntando quantas coisas. E então Jesus os delegou a autoridade para que eles pudessem fazer outros discípulos.
Jesus delegou poder e autoridade aos seus discípulos, aos seus seguidores. O versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus, ele dá uma ordem aos seus seguidores. Ele não faz uma pergunta, você quer ou não quer? Ele está dizendo aos seus seguidores, vão e façam discípulos. Porque esse poder de autoridade que eu tenho, estou delegando a vocês esse poder para que vocês façam discípulos ensinando o Evangelho e que as pessoas possam entender e vir também ser os meus discípulos. Irmãos, grande privilégio nós temos, ou não? Eu lembro de uma promessa, nós todos conhecemos, quando nós olhamos lá em Gênesis 12, né? Que Deus, no versículo 3 e 4 ali, onde Deus falava que Ele iria tomar conta de todas as nações iriam fluir para Jerusalém, e todas as nações seriam um povo dele, quando Ele promete isso a Abraão. Quando nós olhamos para Isaías também é a mesma coisa, no capítulo 2 ele fala a mesma coisa, que o povo todo ia fluir para Jerusalém, ali ele ia começar o reino dele. Daniel ele fala também. Irmãos, e o privilégio nosso hoje é que nós fazemos parte desse reino. Nós somos os discípulos, o povo de Deus escolhido. Você é. Nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Irmãos, sabe de quem nós somos discípulos? Daquele que tem toda a autoridade no mundo. Daquele que criou o mundo, daquele que criou o universo. Pensem nisso, irmãos. Quem nós somos, irmãos? A grandeza que a minha vida e a sua vida é neste mundo. E Ele está dizendo para mim e para vocês, vão, façam discípulos em todas as nações. Os irmãos no primeiro século, eles se incumbiram de fazer a parte deles. Eles ouviram Jesus. Eles pregaram em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, e ainda fala que foi até os confins da terra. E fecharam em Atos 28, até Roma. Agora nós somos o capítulo 29 do livro de Atos, porque nós somos os discípulos de Jesus, nós somos os seguidores de Jesus, e é meu papel e seu papel de estarmos, irmãos, nessa grande obra, que é a obra de Deus, porque Deus nos deu autoridade a todos nós que estamos aqui, de irmos pregar o Evangelho a essas pessoas que estão perdidas aí neste mundo. Irmão, não tem coisa maior e melhor para nós fazermos do que livrarmos pessoas que estão presas nas garras de Satanás. E esse poder, essa autoridade está em nós. Estamos aqui há 2.750 anos depois que Deus falou com aqueles irmãos lá em Isaías. E a promessa está sobre mim, está sobre vocês. Irmão, não tem privilégio maior na terra. Não tem forma maior de entendermos o que é o amor de Deus, sem ser esse de entendermos que nós somos discípulos dele e temos toda a autoridade sobre as nossas vidas, de salvarmos outras pessoas. Sabe o que é salvar outras pessoas, irmãos? É livrarmos pessoas do inferno, é livrarmos pessoas da morte eterna. E Jesus está dizendo para mim e para vocês, vão e façam discípulos. Jesus ordena a ensinar a verdade da salvação. Olha o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus está dizendo para mim e para vocês hoje, irmãos, que nós temos que ensinar às pessoas que estão aí o que Jesus nos ensinou. Irmão, mas eu não posso, eu não sei pregar. Sabe pregar, irmão, por que você está salvo? Porque você creu no Evangelho, não foi? Foi isso ou não foi? Você acreditou que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E hoje Ele está sentado à direita de Deus. Mas antes de ir, Ele está dizendo para você, ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aqueles apóstolos lá nos ordenaram a viver iguais a Jesus Cristo. E uma das ordenanças, vai e faça discípulos. Mas para quem eu vou pregar? Para todas as pessoas no mundo. Irmãos, eu estava vendo umas frases, e uma das frases que eu vi e me chamou a atenção foi essa. Não é errado você ter amigos não cristãos. Porque muitas vezes nós pensamos, né, que nós temos que ficar dentro de uma bolha só entre nós aqui. Mas não é errado nós termos amigos não cristãos. Sabe o que é errado? O errado é você não ser um cristão perto deles. Nós temos que continuar sendo cristão, irmãos, independente do lugar onde nós estejamos.
Porque aí as pessoas vão conhecer a nossa vida e vão chegar a Jesus Cristo também. Vão ser transformados. Não é nós estarmos no meio do mundo pecaminoso e pecarmos como eles, vivermos da mesma maneira que eles estão vivendo. Isso é errado, isso está nos afastando, está nos levando para o inferno novamente. Mas os nossos amigos aí fora no mundo, eles têm que olhar para nós, olhar para mim e ver Jesus em mim, e querer Jesus na vida dele. Isso que Jesus estava dando autoridade para aqueles homens. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Essa é a vontade de Jesus. Ensine-os a obedecer e a guardar tudo o que eu lhes tenho ordenado. E você tem poder para isso, meu irmão. Você, minha irmã, tem esse poder na sua vida, de fazer discípulos, porque essa é a vontade dele. Quer estar junto com Deus? Quer deixar o Emmanuel viver com você? Vai, faça discípulo, irmão. Para ele estar comigo, estar com você, nós temos que fazer discípulos. Nós temos que estar ensinando as pessoas aí o que é o Evangelho. Nós temos que ensinar as pessoas quem é Jesus Cristo verdadeiramente, para que ele possa estar comigo. Como que eu falo que Deus está comigo se eu não mostro isso para as pessoas? Se eu não vivencio isso na minha vida, na nossa vida, como que nós vamos mostrar Jesus? Por isso que ele está dizendo, ele tem toda a autoridade e eu estou passando para vocês. Eu já fiz a minha parte, agora é a vez de vocês fazerem. Vão e façam discípulos. Ensine-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado. Por quê, irmãos? Assim, nós podemos entender quem é esse Deus Emmanuel, Jesus Salvador. Ele diz no versículo ainda, no final do versículo 20, eis que estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus voltará. Que dia não sabemos, mas o que nós temos que fazer é entender que ele quer viver a eternidade conosco. Ele veio, foi morto, ressuscitou, mas está nos deixando no final desse livro de Mateus, o Emmanuel. Eu estarei sempre com vocês, porque ele é o Deus que quer estar comigo e com vocês. É o Deus conosco, o Emmanuel, que vai nos levar a vivermos eternamente do lado dele, se nós cumprirmos a sua vontade. Que Deus nos abençoe e pegue esse privilégio, irmão. Pregue para as pessoas que estão aí do seu lado, pregue para as pessoas que estão lá na sua casa. Fale de Jesus, do Emmanuel, que Deus quer viver com ele. Essa é a vontade de Deus para todos os seres humanos. E é por meio de mim e por meio de vocês, por meio dessa bênção que nós temos, que ele vai viver na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe.